Graça e paz, irmãos. Prazer estarmos juntos mais uma vez neste culto de oração e desejo que Deus fale conosco em cada momento, em cada oração, em cada cântico e através da sua palavra. Gostaria de ler o texto do Salmo 116, o verso 1, que diz assim a palavra do Senhor: Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Você ama o Senhor? Nós amamos o Senhor. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E este salmo vem trazendo para nós, quando o autor diz em suas ações de graças que ele ama o Senhor, porque ele sabia que o Senhor ouvia a voz dele e as súplicas que ele fazia ao Senhor. Não é diferente conosco. O mesmo Deus do passado é o nosso Deus hoje. E Ele ouve a nossa voz, Ele ouve as nossas súplicas. Por isso eu quero te convidar hoje a você orar aí na sua casa, aonde você estiver, que você ore pelos pedidos que serão colocados, que você ore pela sua vida, que você ore pela sua família, que você ore pelas pessoas que você deseja alcançar com o Evangelho de Cristo, que você tenha prazer em orar, que nós tenhamos prazer em buscar a presença do nosso Deus em oração, cientes de que nosso Deus é presente, nosso Deus é real, Ele ouve a nossa voz, Ele ouve as nossas súplicas. Amém? Temos diversos pedidos para orarmos, como sempre temos colocado. Oremos pelas famílias, oremos pela nossa juventude, oremos por missões no nosso estado, nosso município, missões pelo Brasil. Estamos iniciando uma campanha de missões nacionais. Continue orando pelas missões que estão espalhadas pelo mundo afora, os missionários que são adotados pela nossa igreja. Oremos pelos irmãos enfermos, pelos nossos idosos. Isto é, temos diversos motivos para orarmos. Então, no seu momento de oração, você busque a Deus, interceda por todos esses pedidos, ore pela sua vida especificamente, se coloque diante do Senhor. Amém? Quero te convidar a orar nesse momento, nesse início de culto, para pedirmos as bênçãos de Deus sobre nós, a graça do Senhor, e que este culto seja uma bênção assim como tem sido até aqui. Que o Senhor nos conduza, nos oriente e nos abençoe. Deus eterno, obrigado por mais um dia que nos reunimos na Tua presença. Obrigado pela Tua palavra, onde o salmista pôde afirmar: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Senhor, isso é real nas nossas vidas. Temos orado, temos visto e ouvido que o Senhor está ouvindo as nossas orações, que o Senhor tem ouvido as nossas súplicas, que o Senhor tem respondido às nossas orações e tem respondido às nossas orações de acordo com a Tua vontade. E nós temos experimentado essas respostas e por isso nós podemos glorificar o Teu nome, adorar o Teu nome. E hoje, Senhor, mais uma vez, nos reunimos como igreja do Senhor, através deste culto online, e te pedimos a Deus que em cada lar, que em cada casa, que em cada família, a Tua glória possa se manifestar. Que cada um de nós possamos buscar, orando ao Senhor, buscando a Tua presença, ciente de que o Senhor ouve a nossa voz. Independente do momento, independente das circunstâncias, o Senhor está atento às nossas súplicas, às nossas orações. Que neste dia possamos desfrutar da comunhão com o Senhor. Em nome do Senhor Jesus, abençoa, Pai, este culto, fala conosco pela palavra, fala conosco, ó Deus, pelos cânticos, fala conosco em cada momento, Pai. Tudo isto nós te pedimos para a glória e o louvor do Teu nome, Senhor. Te oramos, te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Poderia desistir, mas foi fiel, ó Pai. Grande foi seu sacrifício.
amor. Perdoado estou, justificado sou, pelo seu eterno Graça e paz, irmãos. Prazer estarmos juntos mais uma vez. Gostaria de compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor que se encontra no livro de Filipenses, no capítulo 1, versos de 9 a 11. A reflexão de hoje tem como título Orando para a Glória de Deus. Assim diz a palavra do Senhor. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra. Na reflexão anterior, nesse próprio texto de Filipenses, capítulo 1 anterior, nós falamos sobre a questão de orarmos com alegria, e Paulo relata a sua recordação daqueles irmãos, a sua saudade daqueles irmãos, relatando a participação daqueles irmãos no sofrimento e na graça, orando porque aqueles irmãos eram cooperadores com ele no ministério, cooperadores no Evangelho de Cristo Jesus. E hoje nós estamos pensando sobre a continuidade desse texto, e Paulo vai mencionar uma nova oração em que Paulo ora por esses irmãos, e vamos avaliar algumas questões nesse texto e tentar trazermos algumas aplicações para as nossas vidas como igreja, a nossa vida como crentes em Jesus. Primeira coisa que eu quero destacar que nesta oração de Paulo pelos filipenses é que Paulo pede que o amor deles aumentasse mais e mais. O amor é algo que marca a vida do cristão. Deus, ele é amor, né? Nosso Deus é amor. Esse amor se manifestou na entrega do seu Filho Jesus por nós. Por isso Paulo vai orar para que aqueles irmãos tivessem o amor deles aumentando cada vez mais. Isso fica para nós uma reflexão de que o amor ele não deve ser algo estagnado. O amor deve ser algo que deve ser crescente na nossa vida cristã. Eu amo, mas eu não posso parar. Eu preciso continuar crescendo no meu amor para com os irmãos, para com a minha família, para que o amor cresça cada vez mais em nossos corações. Então Paulo ora pedindo que o amor deles aumentasse mais e mais. E esse amor aumentasse mais e mais em pleno conhecimento e em toda percepção. Segunda questão que Paulo destaca aqui, que o amor de vocês aumente mais e mais, em pleno conhecimento e em toda percepção. E aí nós vamos pensar duas coisas. Nesse segundo aspecto nós vamos desmembrar isso, pleno conhecimento e toda percepção. Conhecimento. A Bíblia ela nos alerta que muitas das vezes nós errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Nós precisamos conhecer mais. E quando aumentamos o nosso amor, e quando isso em pleno conhecimento, conhecimento da verdade. Jesus é a verdade. Nós precisamos ter o pleno conhecimento do Senhor Jesus. E esse conhecimento que é envolvido pelo amor de Deus, esse amor não é inútil, é algo que é verdadeiro, é algo que precisa ser conhecido cada vez mais. Quanto mais eu conheço o Senhor, quanto mais eu conheço o amor de Deus, quanto mais eu conheço as Escrituras, quanto mais eu conheço a palavra, isso, na verdade, vai fortificar a minha vida. Então, Paulo ora por esse aspecto, para que houvesse conhecimento. Logo, quando eu tenho conhecimento das Escrituras, quando eu tenho conhecimento do Senhor, eu vou para o que Paulo vai falar logo a seguinte,
e toda percepção. Isto é, na verdade, a palavra percepção vem com o entendimento de discernimento. Nós precisamos amar, e esse amor não pode ser somente um sentimento, tem que ser um amor que tenha prática. Esse amor é envolvido pelo pleno conhecimento da verdade, que é Jesus Cristo. E à medida em que eu conheço a Jesus, à medida em que eu conheço as Escrituras, eu vou tendo discernimento, isso é, vou tendo percepção. E aqui nós entramos no aspecto, quando lá em Coríntios, no capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 12, verso 10, Paulo fala sobre o aspecto dos dons, e ele vai falar sobre a questão dos dons do discernimento de espírito. Nós precisamos ter discernimento espiritual. Quando eu tenho conhecimento da palavra, o conhecimento da verdade, conhecimento de Cristo, eu tenho esse discernimento espiritual. E o que mais nós precisamos, né, pensando no aspecto da oração que Paulo fala, ora pelos filipenses lá no passado, mas pensando no nosso tempo de hoje, nós precisamos ter discernimento espiritual. Porque nós vamos ver um texto lá na frente, na primeira carta de João, capítulo 4, vou ler alguns versos com os irmãos para que a gente possa entender o que se aplica isso ao nosso tempo atual, ao nosso tempo de hoje. Nós precisamos ter discernimento espiritual, porque as manifestações elas podem vir do diabo, né? Elas podem vir de Deus, podem vir da própria carne. E muitas das vezes é a falta de discernimento no povo de Deus. Muitas das vezes pode faltar discernimento nas nossas vidas. Por isso, Paulo ora pelos filipenses e pensando, nós devemos orar por isso como igreja do Senhor. 1 João, capítulo 4, verso 1 ao 4, diz assim, eu só vou ler esse texto, não vou comentar. Ele diz assim, amados, não deis créditos a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo o espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Então esse texto vai trazer alerta para nós, para que nós possamos provar, para que nós possamos reconhecer, né, aquilo que procede de Deus e aquilo que não procede do Senhor. Então por isso o nosso amor aumenta, o conhecimento, pleno conhecimento e toda a percepção e todo discernimento para que a gente possa discernir aquilo que provém de Deus ou não. Logo, Paulo continua orando por essa igreja, dizendo para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia do Senhor. Provar as coisas excelentes. Terceira coisa que a gente vê nesse texto. A palavra aprovar, no contexto grego, ela tem o sentido de teste de qualidade. Naquele período havia um metal que circulava como moeda. Então, este metal ele era avaliado para provar a sua qualidade. Isto é, tendo uma boa qualidade, a moeda circulava. Não tendo uma boa qualidade, a moeda era tirada de fora. Não é diferente hoje quando você vê fazendo um teste das notas, né, em dinheiro, de real, quando você vê as pessoas fazendo o teste daquela nota que é verdadeira, daquela nota que é falsa. Logo, nós precisamos aprovar-lhes, para aprovar-lhes as coisas excelentes. À medida em que nós temos o discernimento, nós vamos ter a condição de aprovar-lhes as coisas excelentes. Teremos a condição de avaliar, né, de testar, de ver a qualidade daquilo que é bom e daquilo que é mal. Por isso, irmãos, quando há discernimento, nós teremos condições de aprovar as coisas excelentes. E no meio desta questão, onde vemos muitos falsos profetas, muitas coisas ruins circulando no contexto eclesiástico, no contexto das igrejas, e aí pensamos no contexto da igreja brasileira, nós teremos o discernimento de reter aquilo que é bom e retirar aquilo que é mal, aquilo que não presta para nós, aquilo que não edifica nossas vidas. Por isso nós precisamos orar por isso,
para que possamos ter discernimento, ter conhecimento da palavra, termos discernimento e sabermos aprovar aquilo que de fato tem qualidade para as nossas vidas. Há muitas coisas boas, mas em meio a tudo isso existem muitas coisas ruins circulando no contexto das igrejas espalhadas pelo Brasil. E nós precisamos ter atenção para isso, para termos, vamos pensar assim, esse teste de qualidade para podermos aprovar aquilo que de fato podemos classificar como excelente diante do Senhor. Então Paulo coloca sobre isso. E à medida em que nós aprovamos isso, para que sejamos sinceros e inculpáveis no dia do Senhor. É muito séria esta oração que Paulo ora por esses irmãos pedindo. Primeiro, sede sinceros. Sede sinceros, em outras versões a gente vai ver sede puros, né? Sermos puros. E puro é a ideia de colocar algo sobre a luz do sol para ver a sua transparência. Isto, lá no tempo passado, alguns comentaristas, eu percebi que diversos teólogos que escreveram sobre esse texto, eles colocam esse teste, a luz do sol, para ver a transparência. E era um teste para ver se havia cera nos buracos das madeiras. Isso é, eles utilizavam uma cerâmica ou uma madeira, e naquele tempo, essas pessoas que faziam a venda desses produtos, eles passavam uma cera nesses materiais para poder, vamos dizer assim, maquiar. E quando a pessoa iria fazer o teste sobre esse artefato, ele colocava a luz do sol. E à medida em que a luz do sol resplandecia nesse artigo, nesse artefato, aparecia ali se havia a implantação de cera ou não, se aquele produto estava sendo, vamos pensar assim, transparente, sincero, puro ou não. Por isso nós precisamos ser puros, sinceros diante do nosso Deus. A sinceridade precisa reinar sobre nossos corações, a pureza precisa reinar sobre nossas vidas, a transparência precisa reinar sobre nossas vidas. Há muitas pessoas que não são transparentes, há muitas pessoas que se escondem debaixo de uma maquiagem, de uma máscara, né? Vamos pensar assim, de um óleo de peroba, né? Como a gente se utiliza, né? Brincando, mas quando você vai passar ali numa madeira, você usa, né? Para poder... E muitas pessoas na brincadeira, não sei se você já ouviu essa expressão, passa um óleo de peroba nessa cara de madeira aí, né? Já ouviu essa expressão, essa brincadeira, quando a pessoa é cara de pau, né? Usando essa expressão. Então a gente precisa ser transparente diante do nosso Deus, sermos sinceros diante dele. E quando ele fala inculpáveis, isso é sem nenhuma ofensa, isso é sem nenhuma culpa. Neste caso, a gente vê sem culpa dos nossos pecados, pois nós precisamos entender que nós fomos regenerados, nós fomos absolvidos pelo Senhor Jesus, nós somos justificados pelo Senhor. Logo, nós somos sinceros, puros e inculpáveis diante do nosso Deus até o dia de Cristo Jesus. Por isso Paulo ora por esses irmãos, é muito profundo isso, cheios do fruto. O quinto aspecto que eu quero destacar aqui é cheios do fruto do Espírito. O quinto e o sexto, que estão bem em conjunto, cheios do fruto da justiça, o qual é mediante Jesus Cristo. Quando Paulo fala sobre os frutos de justiça, a gente se remete a Gálatas capítulo 5, verso 22, né? Onde vai tratar do fruto do Espírito Santo, que de uma certa forma esse fruto da justiça está paralelo, né? Vamos dizer assim, está em conjunto com o fruto do Espírito Santo. Note que Paulo fala cheio do fruto do Espírito. Isto é uma vida cheia de Cristo, é uma vida plena, é uma vida abundante da presença do Senhor. Nós fomos transformados pelo Senhor Jesus. Por isso, nós devemos ter uma vida cheia de fruto de justiça. Logo, irmãos, essa vida cheia do fruto do Espírito, ela vem por intermédio de Jesus. Por isso o texto vai dizer que é mediante a Jesus Cristo. Nós só temos uma vida cheia se nós temos uma vida cheia de Cristo. Nós só temos uma vida cheia do fruto da justiça se nós temos uma vida cheia de Cristo Jesus. Nós só temos uma vida cheia do fruto do Espírito se temos em nossa vida a plenitude do Espírito Santo de Deus. Eu estou cheio de Cristo? Eu estou cheio do Espírito Santo?
Será que eu posso cantar de fato o hino do cantor cristão quando nós cantamos? Mais de Cristo eu quero ter, mais de Cristo obter, sempre perto dele andar, o seu amor manifestar, né? Que haja fruto de justiça na minha vida, que é mediante na sua vida, que é mediante a Jesus Cristo, o nosso Senhor. Que sejamos plenos de tudo isso. E a conclusão desse texto, eu concluo essa mensagem para nós, é que ao final de tudo, Paulo vai dizer, cheios do fruto da justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e o louvor de Deus. Seja orando, seja cantando, seja pregando, seja servindo, seja adorando, façamos qualquer coisa, façamos tudo para a glória de Deus. Por isso, eu pensei nessa mensagem e intitulei esta mensagem como Orando para a Glória de Deus. Que a nossa oração seja para a glória de Deus. Que o aumentar do amor cada vez mais em nossas vidas seja para a glória de Deus. Que à medida em que eu tenho pleno conhecimento do Senhor, que eu conheço cada vez mais o Senhor, que eu tenha a percepção, o discernimento, seja para a glória do Senhor. À medida em que eu aprovo, né, as coisas excelentes, que eu venho ter esse discernimento para aprovar aquilo que é bom, aquilo que vem do Senhor e aquilo que não provém do Senhor, para que eu viva para a glória de Deus. Para que a minha vida e a sua vida, nós sejamos sinceros e inculpáveis diante do Senhor, para a glória de Deus, até o dia de Cristo Jesus, até o dia do Senhor, para que as nossas vidas sejam cheias do fruto da justiça, mediante Jesus Cristo, para a glória e o louvor do nosso Deus. Que a minha vida, que a sua vida, que a nossa oração, que o nosso serviço, que a nossa adoração ao Senhor seja para a glória do nosso Deus e o louvor do nosso Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos oriente e que nós possamos aplicar a palavra do Senhor nas nossas vidas. Deus te abençoe, querido irmão.